sentar, irmãos. Agora nós vamos ouvir a pregação da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a partir de um texto da lei do Senhor. Deuteronômio 5, sequência de exposições nesse livro, na Santa Lei do Senhor. Nós vamos hoje começar a estudar, ouvir a pregação no 8º mandamento. Eu digo começar porque eu fui estudar antes, como é que eu iria tratar esse mandamento. É muito extenso, só a pergunta é muito extensa e eu pensei melhor, eu tinha preparado inicialmente um sermão nas duas perguntas, o que é exigido, o que é proibido, e eu vi que ia ficar muito longo o sermão. E isso acaba não sendo produtivo. Então, dividi em 2 sermões, pelo menos 2, até agora nós estamos em 2, porque o anterior foram 3, mas eu acho que esse aqui, com 2 sermões, nós conseguimos entender bem o que a palavra de Deus quer nos falar a respeito do não furtarás. Então, nós vamos ler, como sempre fazemos, verso 6, que é o prólogo, ou seja, a base da lei, que é a salvação, a libertação do povo do Egito, como acabamos de cantar agora no Salmo 114, e em seguida o que nos é ordenado, versículo 19. Diz a palavra de Deus: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Verso 19, 8º mandamento: não furtarás. Catecismo Maior, como base confessional, pergunta 141, diz assim: quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos, a doação e a concessão de empréstimos livremente, conforme as nossas forças e as necessidades de outrem, a moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas desse mundo, o cuidado e empenho providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa natureza e que condizem com a nossa condição, o meio lícito de vida e a diligência no mesmo, a frugalidade, o impedimento de demandas forenses desnecessárias e fianças, ou outros compromissos semelhantes, e o esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso próprio. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Deus, mais uma vez na Tua presença, nós que vimos, Senhor, a Tua mão poderosa nos tirar da terra do Egito, da escravidão dos nossos pecados, rogamos, Senhor, que o mesmo poder que nos trouxe do império das trevas e nos transformou, nos transportou para o reino do Filho do Teu amor, seja o poder para salvar, para exortar, para nos encaminhar em justiça, Senhor, e para desbaratar toda filosofia desse mundo que intenta contra a Tua lei. Que o Senhor use o pregador cheio do Espírito do Senhor para profeticamente, Senhor Deus, denunciar os nossos erros e da nossa sociedade, apontar o caminho, Senhor Deus, que é Cristo, e então nos trazer a esperança do Teu Evangelho. Abençoa-nos com a pregação da Tua lei, à luz do Teu Evangelho. Amém. Não furtarás. Quando a gente vai falar sobre esse assunto aqui no Brasil,
Todos nós podemos falar um pouco sobre experiências que já tivemos, seja diretamente ou indiretamente, a respeito do furto, do roubo, né, como a palavra engloba. Não só furto, que é você tirar algo de alguém sem que a pessoa perceba, mas o roubo, quando você o faz, ele diretamente ele percebendo. Então, o mandamento ele é amplo, nós vamos ver daqui a pouco. E no Brasil você tem inúmeras oportunidades de citar exemplos a respeito do roubo, do oitavo mandamento, da quebra do oitavo mandamento. Por anos nós acompanhamos uma operação chamada Operação Lava Jato, que ainda está, né, em desenvolvimento, são várias fases, né? Quando você pensa que vai acabar, então aparece outro foco de roubo e ali vai sendo descoberto. Bilhões de reais foram desviados dos cofres públicos nos últimos governos e até agora, por anos, a Polícia Federal, juntamente com o Ministério Público, tentam investigar e quanto mais eles procuram, mais eles acham, e o roubo é uma coisa tremenda. Roubaram as nossas estatais, roubaram o dinheiro público até de outros departamentos, tudo isso com a conivência do Estado e para o benefício de alguns poucos privilegiados ali que detinham força e poder do capital, né? Não por serem capitalistas, mas porque eram homens que desejavam ter lucro sem trabalho. Uma união perfeita entre a sanha do Estado em ter mais poder e ter mais dinheiro e o desejo ganancioso de empresários sem escrúpulo que simplesmente queriam se beneficiar do dinheiro público. Mas aí o brasileiro, como eu falei, tem mais outras oportunidades de dar exemplo a respeito da quebra desse mandamento, não apenas no nosso cotidiano, porque a gente toda hora está com medo. Você não pode ficar na porta de casa, porque se você ficar e passar uma pessoa de moto, né, 2 homens de moto principalmente, você já entra, corre todo mundo para dentro com medo de ser assaltado. Você tem medo de ficar parado num sinal com o vidro aberto, ou até com o vidro fechado. A gente tem medo de tudo, porque é uma sociedade baseada no furto, no roubo. Agora, durante o alastramento dessa peste chinesa no Brasil, tudo é oportunidade para roubar. E aí foi deflagrada uma nova, uma nova operação que é chamada de Covidão, porque por conta da doença chamada Covid-19, muitos governantes se aproveitaram do momento ali de afrouxamento das fiscalizações para que os medicamentos, os equipamentos fossem comprados rapidamente, sem licitação. Veja, o que é uma lei boa, a lei não é ruim, porque imagine você ter que fazer uma licitação 2, 3, 4 meses até comprar o respirador, as pessoas já morreram. Então a lei é boa, mas o que os homens fizeram? Eles superfaturaram hospitais de campanha, compraram, adquiriram, como aconteceu, né, aqui no Brasil, respiradores que foram comprados de uma empresa que vende vinho, se eu não me engano, em Manaus. Então, a Polícia Federal começou a bater nisso. Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, que teve até o governador afastado por conta de corrupção, no momento em que as pessoas estavam morrendo. Quem é que se beneficia com isso? Somente aqueles que têm diretamente vantagem nessas coisas, mas a sociedade, ela padece por conta dessa cultura baseada no roubo. A cultura baseada no roubo. E esse problema não está só lá em Brasília, nem nos palácios dos governos. Não estão só lá. Esses problemas não se limitam a esses lugares. Pelo contrário. Até naquele que é chamado homem honesto, trabalhador, se ele tiver uma oportunidade, ele vai e ele furta alguma coisa que alguém deixou. Ele acha dinheiro, ele diz, veja, foi Deus que mandou. Ora, o dinheiro tem uma propriedade. O bem de alguém que você achou tem a propriedade, ilicitamente você deve devolver. Esse mandamento fala exatamente sobre isso, porque
se o mandamento diz claramente não furtarás, é porque ele deixa claro que existe a propriedade privada de alguém. É óbvio isso. Então, quando você furta, quando você rouba, quando você assalta, ou quando você subtrai alguma coisa de alguém, porque você achou e você não procura o dono, ou até mesmo quando você compra e não paga, ou quando você pega emprestado e não devolve, você está quebrando esse mandamento. Então, qual é o cerne desse mandamento? Qual é a natureza da lei de Deus aqui? Qual o remédio eficaz para uma cultura baseada no roubo? É o que nós vamos ver hoje. O que Deus nos exige a respeito do 8º mandamento. Thomas Boston resume da seguinte maneira: o escopo desse mandamento é procurar adquirir e promover bens pelos meios bons e lícitos. Esse mandamento ele tem uma ligação direta com o 4º mandamento. Porque à medida que o 4º mandamento diz, lembra do dia do Senhor para o santificar, e diz, nesse dia não vai trabalhar nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva. Ora, para que isso seja verdade, existe ali uma ordem: trabalhe 6 dias e descanse 1 dia. Essa é a estrutura do 4º mandamento. 6 por 1. Você trabalha 6 e descansa 1. Então está implícito no 4º mandamento a ordem: trabalhe. Mas aqui está mais implícito ainda, para que você não furte, para que você não tenha demandas que não sejam providenciadas, você precisa trabalhar e ter os seus próprios bens. Então o mandamento diz, você deve procurar, adquirir e promover bens por meios bons e lícitos. O trabalho, o enriquecimento lícito, não é simplesmente bom, mas é ordenado por Deus no 8º mandamento. E a lei de Deus diz isso claramente, que a religião diz respeito aos nossos atos civis, ou seja, a religião não é uma coisa particular, não é uma coisa que eu guardo no meu quarto, não é como muitos dizem, quando chegam para falar em público e começam e ficam cheios de dedo, né, cheio de pensando no que vão falar, porque não podem trazer a sua religião para o público. Ele diz, a nossa religião diz respeito a atos civis, seja trabalhando, comprando, vendendo, em todas as demais formas de avanço sobre a propriedade privada. Essa expressão avanço é justamente a expressão que foi usada no catecismo. O que é o avanço? O desenvolvimento da propriedade privada, o domínio, como diz a palavra. É a teologia do domínio. O homem precisa dominar a terra. Por isso estamos cercados nesse mandamento, como também estamos nas coisas naturais concernentes ao 6º e 7º. Ou seja, não matarás e não adulterarás. Existe uma cerca, um limite. Você precisa trabalhar e você vai viver. Qual o limite desse trabalho? Você vai viver do que é seu. Essa é a cerca. A lei de Deus nos acompanha para onde vamos. Em casa, no campo, na cama, na mesa, na igreja, no mercado. Esse mandamento, portanto, nos faz distinguir as propriedades e que não existem bens em comum, mas que cada um tem de Deus a sua própria porção. Acabou, não tem comunismo, socialismo, nada disso, isso é pecado, isso está fora da lei do Senhor. Não existem bens em comum. Tudo que você vê tem um dono. Tudo que você vê tem um dono. Então, por exemplo, nós vamos falar do comunismo mais tarde, mas especificamente aqui no que está sendo expresso, alguns vão citar Atos 2, porque lá em Atos 2 diz assim, eles tinham tudo em comum. Abra comigo, por favor. Atos capítulo 2. Final do texto. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Veja, os que creram tinham tudo em comum. O que é tudo? Em primeiro lugar aqui, tudo a respeito da fé, do que eles criam. Eles criam na mesma fé. Eles tinham na mesma fé a mesma base. Então a vida deles era ordenada segundo aquilo que eles criam. Eles tinham isso em comum, mas não tinham bens em comum. Apesar deles venderem e dar ao próximo. Veja, o que é dito aqui, quando eles vão vender e dar ao próximo, não está quebrando o 8º mandamento. Porque se ele vende o que é dele. Ele não vende o que é do outro. Agora, quando eu vendo algo meu para ajudar o necessitado, isso não é comunismo. Isso é generosidade. Porque o texto começou com a pregação da palavra, descida do Espírito Santo, a pregação da palavra, a exortação à salvação. E os que creram nessa palavra, eles tinham tudo em comum na fé. E qual era a disposição do coração deles? Se tinha um necessitado e eu tinha algo que eu podia vender e ajudar aquele necessitado, eu vendo e ajudo o necessitado. Thomas Boston, citando mais uma vez ele trata no 8º mandamento de uma estrutura a respeito de como usar os meus bens. São 4 formas que eu devo usar os meus bens. Em primeiro lugar, eu devo usar os bens que eu adquiro para o benefício da minha família, dos que têm vínculo de sangue comigo, dos que dependem de mim, no básico. Segundo lugar, eu devo ter dinheiro para ter lazer, diversão e descanso com essas pessoas que dependem de mim. Eu acho interessante que muita gente diz assim, não, mas lazer é uma coisa que é supérflua. Não pense assim, não é supérfluo. Isso está errado. Eu me lembro que um pastor colega meu foi morar nos Estados Unidos e ele, você imagina, vida de estudante, né? Ele foi lá para fazer seminário. E quando ele estava lá numa determinada igreja, servindo naquela igreja, a diaconia daquela igreja pediu para ver o orçamento daquele seminarista, orçamento doméstico. E aí ele pegou o orçamento doméstico e entregou. O diácono olhou e disse, meu irmão, eu percebo que o irmão tem uma vida frugal. Nós vamos tratar disso também no final do sermão. Sua vida é muito simples. Eu não percebo aqui um dinheiro para você sair com sua família. Ele tinha as necessidades básicas que foram atendidas, mas não tinha dinheiro para sair com a família dele. A junta diaconal da igreja começou a dar uma oferta para que ele tivesse condições de sair para lanchar com os filhos, de dar uma volta com a esposa. Então, esse é um segundo uso lícito dos meus bens. Primeiro, o que é básico para a minha família. Depois, o lazer, que não é supérfluo. Veja, nós estamos falando aqui de ter que viajar para fora do país. Não é isso. Mas você tem um lazer, um momento de descanso com sua casa. Terceiro, poupança. Você precisa ter poupança e guardar parte do que você gasta para uma emergência, para um tempo que você não vai poder trabalhar. E quarto, socorrer o necessitado. Você precisa ter dinheiro para essas coisas. O mesmo autor ainda diz assim, podemos resumir esse mandamento em 2 regras gerais, fundamentadas na luz da natureza e confirmadas na palavra. Ou seja, o que nós vamos falar aqui a respeito de trabalho, até aquelas pessoas que são ímpias, em parte eles conhecem, porque isso é dito à luz da natureza. Você precisa trabalhar, mas são confirmadas na palavra. Primeiro, dê a cada um o que lhe é devido, o que lhe é de direito. Abra comigo Romanos capítulo 13. Romanos 13, verso 7. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra.
Basicamente, ele está dizendo aqui, não deva nada a ninguém. E aqui é óbvio que em determinadas etapas da nossa vida você pode se descontrolar e ficar devendo e depois, mas a questão é, você não vai deixar de pagar, você vai procurar a pessoa, vai negociar, vai conversar e você vai resolver, mas você não vai dever nada a ninguém, nem ao governo. Porque ele diz aqui claramente, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Então, existe uma parte da nossa renda que precisa ser retirada e ser paga ao Estado. Por quê? Porque existe uma estrutura que foi demandada por Deus, que foi ordenada por Deus para a organização da sociedade. A questão é, nós não vamos entrar nos detalhes, mas a questão é, até onde vai essa estrutura do Estado? Porque no Brasil, quando você diz assim, eu preciso trabalhar 5 meses para o Estado e só o restante é para mim, então você já percebe que tem alguma coisa errada. Se você não sabia desse dado, você só começa a trabalhar para você em junho. Porque de janeiro até maio, você trabalhou para pagar imposto. De junho, ou seja, agora a gente está na vantagem, está em setembro, outubro, então a gente está trabalhando para nós mesmos. Mas até maio, você trabalhou para sustentar o Estado. Por que isso acontece? Porque o Estado cresceu tanto que ele já não abraça mais a teologia bíblica a respeito do Estado. Ele cresceu tanto e nós aprendemos a cobrar aquilo que o Estado não deveria nos dar. Porque nós temos uma filosofia paternalista. O que é que eu quero que o Estado me dê? Casa, comida e roupa lavada. Ele tem que me dar segurança, ele tem que me dar saúde, ele tem que dar educação para os meus filhos, ele tem que me ajudar quando eu precisar. Quer dizer, você quer tudo isso? Ele não vai ser eficiente para lidar, como o Estado brasileiro não é, e ele vai lhe cobrar caro para isso. Agora, durante essa peste que nós temos passado, veja que algumas pessoas disseram assim, pessoas de esquerda, obviamente, veja a importância de um Estado forte. Porque se não fosse um Estado forte, quantas pessoas teriam morrido de fome? Mas essa não é a forma de você pensar. Se não fosse um Estado tão pesado, eu teria dinheiro no bolso, não ia precisar de ter auxílio emergencial. É assim que você tem que pensar. Se eu não pagasse tanto imposto, sobraria mais para o meu bolso, eu teria mais poupança e não teria que passar por humilhação de ficar um dia inteiro numa fila da Caixa Econômica para receber R$600. Com isso eu não estou dizendo que o auxílio está errado, estou dizendo que o modo de pensar está errado. Ora, se o Estado já é assim, num momento como esse, o governo tinha que realmente dar o valor como dava Bolsa Família. Eu não sou completamente contrário ao Bolsa Família, eu sou contrário à lógica que nos leva a precisar do Bolsa Família. Esse é o problema. Quem deveria socorrer o necessitado eram os irmãos individualmente e a igreja como instituição, não o Estado. Agora, como a lógica está invertida, então, num momento de emergência é preciso fazer isso. Mas não pense assim, que você precisa do Estado para lhe ajudar no momento de necessidade. Você precisa que ele não lhe atrapalhe e não lhe cobre tanto. E eu preciso ser claro aqui, eu não sou contra também, como a Bíblia não é, o imposto, porque eu comecei falando sobre um versículo aqui que diz, pague imposto. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Agora, peraí, César, vamos conversar aqui, César, está demais. Passou dos limites. Então a gente precisa buscar diminuir o Estado para que ele pare de avançar sobre a nossa riqueza. Porque todo o dinheiro que o Estado diz assim, nós estamos fazendo distribuição de renda. Peraí, distribuição de renda com o meu dinheiro? Todo o dinheiro que sai do Estado, pense direitinho, o que é que o Estado faz para gerar riqueza? Nada, só gasta. Como é que ele tem dinheiro para lhe dar? Porque ele primeiro tomou do outro para dar a você.
Então não é possível que os crentes pensem dessa maneira. Você precisa pensar da maneira com que Romanos 13 diz: eu devo sim pagar imposto, tributo, não devo dever honra a ninguém. A quem eu devo honra, eu devo honrar. Agora, tudo tem limite. Dê a cada um o que lhe é de direito. Aqui está a porção do Estado. Veja, eu não posso inverter a lógica. Eu vou deixar de pagar as contas da minha casa, fazer a minha feira para pagar primeiro o Estado? É nunca que eu vou fazer isso. Jamais. Porque primeiro eu preciso ordenar a minha casa. Agora, nós não negamos a dívida com o Estado. Vamos lá e quitamos dentro do que é possível. Dentro do que é possível. A consciência natural nos ensina isso e a palavra confirma. Se não fazemos assim, estamos roubando o que é do outro. Devemos lembrar disso mediante nossos diversos papéis na sociedade. À medida que somos servos, senhores, pais, filhos, esposo, esposa, não devemos negar nossas obrigações para com o outro. Se você é senhor, você deve o salário do seu empregado. Então você paga primeiro o salário. Eu me lembro aqui, quando nós estávamos em Levítico, um texto que falava exatamente assim: não atrase o salário do jornaleiro. E jornaleiro aqui não é que entrega jornal, é a jornada de trabalho. Então, no final da jornada de trabalho, pessoas que recebem muito pouco, elas recebem em menores tempos, né? Recebe por hora, ou final do dia, ou por semana. Não atrase o dinheiro dessa pessoa, porque é para a vida dela, é para a subsistência dela. Então não posso, se eu sou o senhor, eu preciso pagar. Primeira dívida que eu tenho é com o meu funcionário. Não é imposto, não é fornecedor, primeiro o funcionário. Se eu sou servo, eu devo minha força de trabalho ao meu senhor que comprou. Se eu sou pai, eu devo atenção à minha esposa, devo atenção à minha filha. Se eu sou filho, eu devo obediência a meus pais. Se eu sou funcionário público, que muita gente pensa que não deve nada a ninguém. Não, eu devo contas à minha sociedade, que paga para que eu possa trabalhar. Segunda regra geral é: faça como você deseja que fosse feito para você mesmo. Isso é uma regra de ouro, né? Se você pensar assim, você não vai roubar. Porque você se coloca no lugar do outro. Espera aí. E aí isso serve também para transações. Porque a lógica do capitalismo, a parte da escritura, é oferta e demanda. O que é uma lei de mercado, é verdade. Só que essa lei de mercado, a parte do evangelho, é um problema. Porque você diz assim: fulano está com a esposa na UTI. E ela precisa de um tratamento caríssimo. É a hora de eu comprar a casa dele. Quer dizer, de onde procede isso? Da lei do Senhor? Não. Isso procede do mais profundo dos infernos. Alguém que pensa dessa maneira: fulano está aperreado, eu vou lá matá-lo, acabar com ele, tomar aquilo que é dele. E isso é quebra do 8º mandamento. Não pode ser assim. Aí você se coloca no lugar do outro. Se fosse minha esposa, se fosse meu filho que estivesse doente, eu estou precisando do dinheiro, então vem alguém para oferecer a metade do valor, eu ia querer isso. Se você pensar assim, você nunca fará. Mateus capítulo 7, verso 12 nos ensina isso. Abra comigo, por favor. Verso 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, faça comigo, Senhor, o que eu aprendi a fazer com o Senhor. Essa é uma regra de ouro que nos faz lembrar como nos entristecemos quando alguma injustiça nos é feita. Tal sentimento deve servir de base para que sejamos justos com o próximo, como esperamos que sejam conosco. Regra de ouro: não faça aquilo que você não quer que façam contigo. O verbo que é usado aqui no 8º mandamento, né, furtar, é a palavra ganav. Ela não diz respeito só ao furto e ao roubo, mas, por exemplo, arrombamento,
que é entrar à força num lugar para roubar. O roubo em si, que é tomar um objeto de alguém por meio de intimidação violenta. O sequestro. Interessante porque a palavra que é usada aqui para roubo no hebraico é a mesma palavra que a gente traduz por sequestro ou rapto. Então, privar a liberdade de alguém para obter dinheiro. A fraude, tomar objetos ou bens confiados ou sob a sua guarda. E a extorsão, tomar dinheiro por meio de ameaças. Né? Se você para numa blitz, aí você está com a luz da lanterna traseira do seu carro sem avisar que você acionou o freio, aquela luz de freio. Aí o guarda pega e diz assim: vou prender seu carro. Mas peraí, o senhor vai prender meu carro por conta da luz? E o seu documento também. Aí não é para levar para o pátio. Ele diz assim: agora, se você me der R$50, acho que nem é 50 mais, né? R$100, sei lá quanto, aí eu libero. Isso não é justiça, isso é extorsão. Não pode ser assim. Agora, há uma distinção no tratamento, né, no castigo que é aplicado, na pena aplicada, em relação ao sexto mandamento. Porque na morte você não tinha perdão, você podia ser perdoado e não ter o castigo eterno, mas você era morto. Se você mata, você morre. Agora, quando a questão é furto, não é bem assim que é tratado. Abre comigo. Êxodo 22, verso 1. Êxodo 22, 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Era muito simples a lei de Deus. Se você observar em outros códigos legais da época, a lei assíria tratava o furto não dessa maneira, com restituição, mas com esquartejamento. Você começava a cortar partes do seu corpo à medida que você ia furtando. Existem algumas nações hoje que você perde a mão se você furtar. Né? Então, assim, para quem acha que a lei de Deus é muito dura, não, a lei de Deus ela é justa. No Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, proporção. Aqui é sim também olho por olho, dente por dente, mas veja como é que a proporção é dada. Você roubou, você precisa devolver e restituir além do que você roubou. Aí você tem a lei do quinto, alguns tinham que pagar 20% a mais, e existiam outros casos, como está sendo citado aqui, que você precisava pagar 2 vezes, 3 ou 4 vezes mais o valor que você furtou, dependendo do que você furtou, especialmente se fosse daquilo que é instrumento de trabalho da pessoa. Se roubou o boi, você vai pagar 2, 3. Por isso que Zaqueu diz lá no Novo Testamento, quando ele se converte diante do Senhor, ele diz: se eu furtei, se eu defraudei alguém, pagarei 4 vezes mais. Ele está se referindo a essa lei aqui. Como é que se paga o roubo? Restituição. É por isso que no Brasil a gente nunca se sente realmente feita a justiça, você realmente sente que foi satisfeita a justiça, porque você compra, por exemplo, um celular, que você sonha há anos ter aquele celular, porque tem tal função, divide em 12 meses, pagou a primeira parcela, o sujeito foi e roubou. Aí ele é preso, aí você vai lá e reconhece, foi ele mesmo. Cadê meu celular? Não vendi. Eu vendi, aí você volta para casa tranquilo, mas ele foi para o serrotão, foi preso. Mas e aí, meu celular, como é que eu vou fazer? 11 parcelas para pagar e sem dinheiro para comprar outro. Então não houve justiça. Como é que na lei de Deus ia acontecer? Você vai restituir o celular de quem você roubou. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Aí o texto diz aqui, verso 3:
Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Ou seja, você vai virar escravo, você vai trabalhar para mim, e aí todo o dinheiro que você receber, você vai passar para mim até você terminar de pagar. Isso aqui é justiça. Isso é justiça. Então pode tirar da cabeça que ir preso resolveu o problema do furto. É tanto que as pessoas continuam roubando, porque compensa. Agora, existiam 2 casos onde a pena de morte era aplicada a respeito do furto. Está aqui, provavelmente na mesma página que você está. Êxodo 21, verso 16. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. A palavra rapto aqui, veja, a partir do capítulo 21, nós temos o livro do pacto, que é a explicação da lei, que está no capítulo 20, e aqui está sendo tratado justamente do 8º mandamento. O sequestro, ou seja, o sequestrador tem que ser morto. Por quê? Porque ele atentou contra a vida. Então, olho por olho, dente por dente. Se ele atentou contra a vida de alguém, então ele vai ser morto. Se ele sequestrou ou vendeu. Os irmãos lembram do que aconteceu com os irmãos de José, quando descobriram que o governador do Egito era José? Temeram porque sabiam que tinham vendido o seu irmão. Porque eles sabiam, inclusive, que a pena era a morte. Esse foi o temor dele, não foi simplesmente ficar sem comida, foi morrer. Então, o sequestrador deveria ser morto. O cara que vende alguém, veja, existem pessoas que vendem os seus filhos. Vendem filhos. Eles têm, por exemplo, eles fazem aquele processo de fertilização e o embrião é vendido. Em alguns países você pode vender o embrião, que é vida. Isso deveria ser morto, segundo a lei do Senhor. E Thomas Watson, outro puritano que vai falar também sobre esse mandamento, ele começa a tratar a respeito da origem. Como é que uma pessoa, sabendo da odiosidade desse pecado, deseja roubar? De onde é que isso procede? Primeiro ele diz, o furto é uma prova da falta de confiança na providência de Deus. Abra comigo, por favor, Salmo 78. Verso 19. Falaram contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel. Por quê? Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Desconfiar de Deus é incredulidade. E uma das raízes do roubo é Deus não pode me dar o sustento. O incrédulo é que rouba, porque ele acha que Deus não tem condições. Veja, ou Deus não tem poder para prover o que eu preciso, ou ele tem poder e não quer, ou seja, ele é ruim. Ou ele é mau, ou ele não é todo poderoso. É isso que diz o ladrão. É isso que pensa o ladrão. Então, uma das raízes do furto é, em primeiro lugar, a incredulidade. Em segundo lugar, a cobiça. Josué capítulo 7, verso 21. Abra comigo. Josué 7, 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Seu pecado de Acã, que quase que fazia cair sobre todo Israel a maldição do Senhor. Até que foi achado o furto. Aí ele foi explicar por que ele furtou. Ele disse, porque primeiro eu cobicei o que eu não tinha. Primeiro ele não confia, e depois ele passa a cobiçar.
É o sujeito que não tem, por exemplo, ele está na sala de aula, ele vê os coleguinhas dele, tem o último celular é o iPhone 11. Ah, mas o meu não é o iPhone 11. Então, Deus não pode me dar isso. Eu acho que Deus não vai conseguir nunca me dar. E eu não tenho, eu deveria ter. Eu queria tanto ter aquilo. Até que um coleguinha deixa aquele celular em cima da mesa. E ele vê que não tem ninguém e ele vai lá e furta. Primeiro, ele pensou: eu preciso, como se isso fosse verdade. Deus não vai me dar, então eu vou lá, cobiço e roubo. Primeiro é a incredulidade, a raiz desse problema. Segundo, é a cobiça. E em terceiro, é a preguiça. Provérbios, capítulo 13. Quando eu fui separar textos de Provérbios para falar sobre preguiça, meu irmão, eu ia ter um sermão só sobre preguiça. Então, eu separei poucos textos. 13, verso 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso, a única força que ele tem é de desejar, de cobiçar. Mas ele não consegue ter porque ele é preguiçoso. Ele não trabalha. O sujeito que não trabalha não tem nada. Agora, a alma do diligente, do trabalhador, se farta, diz a palavra do Senhor. Então, você quer ter as coisas que você deseja? Trabalhe. Você quer ter algo na sua vida? Trabalhe. Agora, Provérbios 15, verso 19. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O caminho do preguiçoso, tudo dói nele, né? É aquele sujeito que tudo é espinho. Ah, não vou trabalhar porque hoje está chovendo, porque eu me senti mal, eu acho que eu vou adoecer, porque talvez amanhã eu fique doente, eu não vou trabalhar. Então tudo é espinho na vida desse homem. E aqui nós precisamos fazer uma parada para pensar a respeito dos nossos filhos. Porque há poucas décadas, os filhos dos crentes, os filhos, não vou falar nem dos ímpios, mas os filhos dos crentes trabalhavam desde cedo. Agora não. Agora existe o Ministério Público do Trabalho, que se você botar uma criança para trabalhar, é capaz de você perder a guarda do seu filho. Agora, se você estiver fumando maconha, tranquilo, sem problema. O problema é trabalhar. O problema é trabalhar. O que é que tem de mais numa criança trabalhar, se ela não parou de estudar, mas ela está aprendendo um ofício? Meu irmão, você tem uma loja, você tem um comércio, leve seu filho para lá para ele saber o que é trabalho. Se você não tem, né, você é funcionário, você não tem como levar para o seu trabalho, arrume um trabalho para ele dentro de casa. Olha, sua responsabilidade é tal, você vai fazer isso aqui. Não é só trabalho para ganhar dinheiro, não. Você vai capinar o mato. Ah, mas eu tenho dinheiro para pagar alguém para limpar a grama lá de casa. Não, mas você tem filho, ele precisa aprender que ele tem que se esforçar. Porque nós criamos uma cultura dentro da nossa casa que é o seguinte: não, meu filho não vai trabalhar, ele vai estudar. Aí o sujeito passa 15, 18, 20, 25 anos sendo sustentado. 28 anos sendo sustentado. Aí você diz assim, aí você está sentado lá assistindo o jornal, aí diz: esse é um bando de ladrão comunista que só sabe viver às custas do Estado. Você está criando um comunista dentro da sua casa, meu amigo, que é o sujeito que vive do dinheiro dos outros. Você fala da televisão, do político, e você está criando uma próxima geração de comunista, de filho que não quer trabalhar, ocioso, vagabundo, que não quer saber de se levantar para trabalhar. E você vai ser julgado por Deus por isso e pela coitada da esposa que vai ter um homem dessa qualidade dentro de casa depois, que não sabe trabalhar. Qual é, então, o pensamento de muitos que não querem trabalhar muito, mas querem ganhar pouco? Vou me matar para fazer um concurso público. Sabe por quê? Veja, concurso público tem deve ter
as pessoas que vão fazer o concurso. Por quê? Porque você precisa trabalhar na justiça, que é a área correta do Estado governar. Você precisa trabalhar em áreas que são realmente pontuais, onde o Estado deve cuidar. Mas, em boa parte dos casos, né, resguardar esses casos que você precisa realmente, e outros casos que eu não estou me lembrando agora, mas que são casos lícitos, onde as pessoas devem buscar o concurso público. Tirando isso, o que a maioria das pessoas faz é o seguinte: eu vou me acabar de trabalhar, de estudar aqui para passar no concurso público, e depois eu vou passar a vida sem trabalhar. É assim. São 2, 3 anos de estudo pelo resto da vida sem trabalhar. Vou trabalhar pouco e vou ganhar muito. Não permita que o seu filho pense dessa forma. Se seu filho chegar perto de você e dizer: papai, eu vou fazer um concurso para ser tal coisa no Estado, porque o salário é tanto e o trabalho é pouco. Aí você diz: pare com esse pensamento que é ímpio. Então bote seu filho para trabalhar desde cedo, naquilo que ele pode trabalhar, fazendo atividades de casa, levando ele para o seu trabalho. Mostre a ele que o que você tem em cima da mesa, para que ele possa comer, não desceu do céu, não é o maná do céu. Deus providenciou por meio do trabalho. Então esse mandamento, ele resguarda o direito de propriedade, da propriedade privada. E então, por consequência, qualquer ideologia que pregue que não existe propriedade privada, ou que eu tenho obrigação de dividir o que é meu com o outro, necessariamente é antibíblico. Por exemplo, Karl Marx, que é o grande pensador a respeito do comunismo, que era um homem extremamente inteligente, é verdade. Mas ele reduziu todos os problemas da sociedade a uma questão: luta de classes. Qual é o problema do mundo? Porque tem rico e tem pobre. O que é que a Bíblia diz a esse respeito? Isso não é o problema. O problema é porque existe o rico de coração. Tanto o rico, socialmente falando, que tem um coração rico e não divide com o necessitado, quanto o pobre, que não aceita ser pobre e é rico de coração também. Esse é o problema. Mas Marx diz: não, problema aqui é luta de classe. E essa luta de classe, ela se expandiu para todas as áreas da vida. É na educação, é no comércio, é no pensamento social que as pessoas têm a respeito da ajuda, da ação social. O que é que a Bíblia pensa a respeito do comunismo? É pecado. A Igreja Presbiteriana tem decisões a esse respeito. Não podemos receber membros que tenham qualquer viés socialista, comunista, qualquer ista desse tipo. Proibido. Nós já fizemos isso aqui, inclusive, um determinado casal que tinha militância em greve, né? Crente que se mete em greve, porque greve é a quebra desse mandamento. Você vendeu sua força de trabalho e você agora não quer trabalhar, né? Então eram militantes de greve, sindicato, e depois queriam ser membros da igreja e sentar na mesa do Senhor, e foram proibidos pela lei do Senhor. Então, o que é que o Estado deve fazer? O Estado deve fazer aquilo que lhe é próprio e não invadir sobre a propriedade do outro. Por exemplo, invasão de terra, ocupação, que é um eufemismo para roubo. Você tem um sujeito como Guilherme Boulos, como organização MST, MTST e todas as suas variáveis. O que é que eles fazem? Eles são ladrões. Todos eles são ladrões. Porque existe a propriedade do outro. Ah, mas não está sendo utilizada. Mas não é sua, meu amigo. O Estado vem desapropriar. Como é que é a história? O Estado vem pela força tomar o que é meu. Desapropriação pode não ser crime, mas é pecado. É pecado. A não ser que a pessoa queira vender. Ninguém pode forçar o outro a vender o que é dele. Prova disso é que quando o Senhor deu a terra da promessa,
ele dividiu entre as tribos de Israel. E uma não tinha a propriedade do outro, apesar de serem todos irmãos. Deus é quem definiu a propriedade privada. Então, se você ocupa o que não é seu, né, usando esse tipo de linguagem, ocuparam escolas, né, estudantes. Aí, quando você olhava as imagens daqueles estudantes, sempre tinha uma pessoa mais velha no meio. Quem era? Era o professor que estava liderando aquilo ali. Professor. Incitando as pessoas para quebrarem o mandamento da lei de Deus. Não é assim que vai ser feito. Então, qual é o modo? Como é que nós devemos, então, fazer para agradar o Senhor a respeito do 8º mandamento? São 7 formas, pelo menos, que Thomas Bosch nos ensina. 7 caminhos. Primeiro, devemos buscar de Deus por coisas que nos são necessárias e convenientes. Abra comigo, Deuteronômio 8, verso 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então aqui podemos começar o nosso cuidado com as coisas temporais, sabendo que sem a ajuda do Senhor, nenhum dos nossos esforços nos seriam suficientes. Deus dá àquele que dorme. Não é que dorme porque é preguiçoso, é porque descansa no Senhor. Enquanto você dorme, ou seja, enquanto você descansa, Deus dá ao justo. Enquanto isso, o ímpio trabalha 24 horas por dia e nada tem. E quando tem, não se satisfaz. O crente, mesmo tendo pouco, ele é satisfeito com o que Deus deu. Todas as criaturas dependem da provisão divina. Como ele diz aqui, como um pássaro enjaulado. Que imagem é essa? Um pássaro enjaulado, ele não pode buscar o alimento. Ele depende que o dono vá lá e lhe dê. Como um pássaro enjaulado, nós dependemos do Senhor. Nós só podemos trabalhar se Deus nos der. E a todos cujos cuidados estão comprometidos. Por isso o nosso Senhor nos ensina a orarmos diariamente. Cristo ensina, dá-nos o pão de cada dia. Eu não devo estar ansioso pelo pão de amanhã, mas buscar o Senhor pelo pão de hoje. Busca diligente pela providência de Deus. Segundo lugar, devemos ter um cuidado providente para obter as coisas necessárias e adequadas para nosso sustento. 1 Timóteo capítulo 5, verso 18. 5:18. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Boston diz, orar e desprezar os meios é presunção. Usar os meios e negligenciar a oração e o buscar a Deus é ateísmo. Ou seja, Deus disse, trabalhe, esse é o meio de você adquirir riqueza. Mas confie no Senhor em oração. Se eu desprezo o meio, isso é presunção. E se eu desprezo a oração, só trabalhando feito um condenado, então eu sou incrédulo, eu sou ateu. Mas eu devo trabalhar e orar. Como dizia Agostinho, trabalhe e ore. Precisamos buscar o equilíbrio entre a falta de cuidado e a ansiedade. E nos manter num caminho de moderação na busca das coisas desse mundo. Não podemos esperar sermos como os lírios do campo, que não trabalham e mesmo assim se vestem. Veja, aquela imagem ela tem uma apropriada, adequada aplicação. Porque Cristo estava usando aquilo ali para você não ser ansioso, não para não trabalhar. Nesse ponto você não pode ser como os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, mas se vestem como ninguém. Você precisa trabalhar para você se vestir.
mas não de maneira ansiosa. Terceiro lugar, devemos ter um chamado e vocação legal e diligentemente utilizá-lo. Devemos usar o fruto do trabalho para o nosso bem, para gerar riqueza para a sociedade. Ou seja, você tem uma habilidade, todos nós temos um lugar onde você tem um pouco mais de habilidade. Talvez seja essa área que você vai desenvolver para ganhar dinheiro, para gerar riqueza. Aí ele diz, veja só, preste atenção nisso. Não podemos ser ratos que devoram aquilo que outros trabalharam para produzir. Porque um homem que não trabalha quando pode é um rato. Porque vive se sustentando do que o outro produz. Eu falei que era um comunista, né? Você criar um comunista dentro de casa, o filho que não trabalha, que não tem responsabilidade, ele vai além, ele diz, é um rato que você está criando dentro de casa. Adão, no estado de inocência, trabalhou para cultivar e guardar o jardim, Gênesis 2,15, e para garantir herança e boas condições de vida para as próximas gerações. Veja, existe um meio pelo qual você vai enriquecer e você não peca, por meio de herança. Então, irmãos, no nosso meio não pode existir aquele tipo de crítica. Ah, fulano só é rico porque herdou do pai. Porque isso não tem nada de errado. Errado é se ele pegar a herança e torrar, acabar com tudo. Mas enriqueceu por conta de herança, a herança é trabalho do outro. E quem é o outro? Geralmente é teu pai e tua mãe. O que é, então, a obra da redenção? Deus Pai enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Mas como é que a Bíblia chama esse morrer? O fruto do seu penoso trabalho. Ele morreu. Qual foi o fruto? Quem se beneficiou do fruto? O crente que não trabalhou pela salvação, porque é de graça, mas recebeu a herança. Aí Paulo diz lá aos Efésios, capítulo 1, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como? Por meio da herança que nos foi deixada. A herança não é pecado, irmãos, é uma bênção de Deus. Cada um deve fazer isso dentro da sua própria vocação nesse mundo. Aí eu preciso distinguir aqui vocação geral e específica. Existe uma vocação geral. Se você é homem, sua vocação é sustentar a sua família. Existe uma vocação específica, uma habilidade que você tem. Se você puder juntar as duas coisas, o bom, né, o útil e o agradável, ótimo. Ou seja, você tem um trabalho que gera riqueza e que você tem habilidade em fazer. Você gosta daquilo. Mas se você não tem condições de unir uma coisa com a outra, entre uma e outra, você vai por aquilo que lhe dá, que gera riqueza. Porque qual é o seu primeiro compromisso? É ser homem e pai de família. Então, eu não vou trabalhar nesse negócio porque não é minha área. Tudo bem. Na sua área, tem alguma coisa que lhe dá condições de sustentar sua esposa e seus filhos? Não. Então você deve trabalhar. A escolha de uma profissão não pode ser como um hobby. Ah, eu gosto de tocar violão, então vou ser músico. Não. Você pode tocar violão na sua hora vaga, meu filho, mas vai arrumar o que fazer para dar dinheiro e poder sustentar a sua casa. E a gente vai criando gente assim. Além de criar comunista, cria, né, esse pessoal alienado. O mundo é prático, irmãos. Teu filho vai sofrer se você não orientá-lo, que ele tem uma vocação geral, que é ser homem. Depois ele tem a específica, que é aquela habilidade que ele pode tanto usar para ganhar dinheiro, como ser um hobby, sem problema nenhum. Então eu devo usar diligentemente a minha habilidade e a oportunidade que Deus me dá. Quarto lugar, devemos manter o uso moderado dos frutos da nossa diligência. Aqui onde entra, né? Juntamente com o quinto, uso moderado dos frutos da diligência, e o quinto, manter uma vida frugal. Que palavra, né? Citei aqui uma vez, alguém disse, gostei dessa palavra, eu vou usar no meu vocabulário. Realmente é uma palavra, não é muito do uso comum.
mas era muito utilizada no período dos puritanos. A frugalidade da vida. O que é a frugalidade da vida? É você ter uma vida simples. O que é ter uma vida simples? Tudo precisa ser definido, né? É simples dentro daquilo que você tem. Porque para um milionário, a vida dele simples vai ser o maior luxo para mim. Porque a referência que ele tem de renda é outra. Então isso é bom para a gente poder, inclusive, exercitar na igreja. Porque existem distinções entre nós, irmãos. No quesito sociedade, no quesito renda. Aí você olha para o seu irmão e diz assim, fulano tem uma vida de luxo. É luxo ou não é? Qual é a renda que ele tem? Qual é a condição que ele tem? Porque ele pode ser uma vida muito frugal para ele. Muito simples, dado a quantidade de dinheiro que ele tem. O que para você é um absurdo, para ele é uma coisa extremamente simples. O Senhor nos ensina a viver num equilíbrio entre prodigalidade e mesquinhez. Abra comigo Provérbios 21. Provérbios 21. Verso 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Tem gente que sabe ganhar dinheiro como ninguém, só que sabe gastar como jamais visto no mundo. O que é prodigalidade? O filho pródigo, como os irmãos sabem da parábola, foi o que saiu da casa do pai, pediu a herança antecipada e gastou tudo. Isso é ser pródigo. Não é prodigioso, é pródigo. É o sujeito que gasta tudo que tem. Por outro lado, existe um outro problema, o oposto a isso, a mesquinhez. É o sujeito que ele não pode gastar com nada. Até as coisas que são básicas, ele faz conta de tudo. Isso não é ser frugal, isso é ser mesquinho. A frugalidade nos ensina a usar bem aquilo que a providência de Deus nos deu. Isso nos ensina a gastar os nossos recursos naquilo que há um bom propósito e não desperdiçá-lo em coisas sem sentido. Ou seja, como eu devo gastar para ser frugal? Se eu gasto naquilo que tem propósito. Então, isso é ser frugal. Como ele cita aqui em Isaías 55, 2. Por que vocês gastam naquilo que não é pão? Ou seja, tudo que é bom, que tem propósito, eu devo gastar. Então, por exemplo, ter uma boa refeição com minha família, um dia, estou dizendo todo dia, mas um dia você tirar, você ir para um bom restaurante, comer uma boa comida com sua família, tomar um bom vinho, depois pedir uma sobremesa, se você pode, meu irmão, faça. Isso é ter uma vida frugal, porque tem propósito. Agora, se você não faz nem a feira de casa e quer almoçar nesse mesmo restaurante, então isso não é vida frugal, isso é desperdício. Devemos ainda considerar os gastos com extravagâncias, os quais não podemos responder de boa consciência às seguintes perguntas. Veja, eu achei isso aqui fantástico. Qual é a medida para você perceber se o seu gasto é frugal, mesquinho, né, equilibrado? Ele diz assim, primeiro, qual a necessidade disso para que eu esteja gastando os recursos que Deus me deu? Tem necessidade o que eu estou fazendo? Tem. Então devo gastar. Segundo, também devemos atentar para o desperdício de coisas lícitas, como o uso imoderado de comida e bebida. É lícito comer e beber, mas se você desperdiça, por exemplo, não permita que na sua casa seu filho bote um prato grande e não coma. Você tem que ensinar, meu filho, isso aqui é pecado, porque existem pessoas que precisam desse alimento e você está desperdiçando. Isso aqui vai para o lixo. Você vai fazer ele comer, para ele aprender a ter medida no que ele come. E você precisa dar exemplo para ele. Em terceiro lugar, o cuidado que eu tenho com o meu recurso tem origem no temor de desagradar a Deus, ou é um medo de perder o controle sobre os bens que adquiri nesse mundo? Porque tem gente que diz assim, não, eu não sou mesquinho,
Eu sou controlado. Aí o texto pergunta: o seu controle é um medo de desagradar a Deus na quebra do 8º mandamento? Ou é porque você tem medo de perder o que você adquiriu? Sexto, devemos ter cuidado para não sujeitar as nossas afeições com as riquezas do mundo, passando a judicializar toda e qualquer causa. Está lá no catecismo. A judicialização das causas desnecessárias. Você não pode perder nada para ninguém. Tudo você tem que ir para a justiça. Aí acaba naquilo que 1 Coríntios 6 diz. Você acaba colocando até um irmão seu na justiça. Quantos casos de pessoas que não... A Bíblia diz, se for necessário, meu irmão, você deve até sofrer o dano, mas nunca colocar um irmão seu na justiça. Denuncie o conselho. Se o conselho não fizer nada, então você entrega a Deus. Mas nunca colocar uma demanda na justiça por conta de dinheiro, se é um teu irmão. Moderação no coração em relação aos bens desse mundo, para terminar. Não devemos estimar os bens desse mundo acima do valor que eles realmente têm. O dinheiro não está acima das pessoas. A vida do ladrão vale mais do que o teu relógio caro. Você não pode matar alguém porque ele roubou, a não ser que ele te ameace de morte. Você não pode desconhecer as pessoas por conta de dinheiro. Você não pode abandonar a sua família para ganhar dinheiro. Você precisa se satisfazer com o que você tem no seu coração. Calvino disse assim: eu não sou pobre. E olha que Calvino, ele era um homem de uma vida muito, muito simples. Disse, eu não sou pobre porque eu não sinto falta de nada. Quando é que você é pobre? Quando você tem alguma coisa e você acha que tem pouco. Você é uma pessoa pobre. Mas eu não sinto falta de nada. O último ponto é: como eu olho então para a propriedade? A minha e a do outro. Jerry Bridges, falando sobre esse assunto, ele diz assim: existem 3 formas de você encarar a propriedade. Primeira, o que é meu é meu. Não, o que é seu é meu. Eu vou tomá-lo. Ele diz, isso é o pensamento do comunista. O que é seu é meu, eu vou lá e vou tomar, eu vou ocupar, eu vou desapropriar, é meu. Está errado. Segundo, o que é meu, eu manterei comigo. Isso aqui é o pensamento do egoísta, do que não divide com o necessitado. Terceiro, o que é meu é de Deus, então eu irei compartilhar. Não é ninguém que manda. É porque eu recebi graciosamente a salvação pela generosidade do Senhor, então eu compartilho isso com o meu semelhante. Aí ele diz, então aqui está a raiz do problema em relação a dízimos e ofertas. É o modo com que eu me relaciono com a propriedade. O que é meu, eu não vou dar a ninguém. O que é teu é meu, eu vou me apropriar. Ou o que é meu foi Deus que me deu, eu vou compartilhar. Último texto de hoje, Malaquias capítulo 3. Texto tão conhecido. Malaquias 3, a partir do verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Eu quero que alguém me prove que isso aqui ainda não está valendo para o Novo Testamento. Porque isso é uma aplicação do 8º mandamento. Não furtarás. Ele diz,
Sabe o que é que vocês acham que não são ladrões? Porque vocês nunca roubaram como governador, porque vocês nunca roubaram como tal ex-presidente. Ah, então esse mandamento tem nada a ver comigo. Aí ele diz: ah, é? Roubarás o homem a Deus. Veja, esses homens estão roubando a sociedade. É ruim, é uma tragédia, mas esse aqui rouba a Deus. Quem é pior ladrão? Quem é o pior ladrão? E por que é roubo? Porque não entregar a parte devida na casa do Senhor é roubo. Porque, em primeiro lugar, tudo é de Deus. Então, minha renda não é minha renda. Ele me deu para minha manutenção e para que parte volte para sustentar a casa dele. Então, o que Deus me deu foi uma oportunidade de exercitar generosidade, porque ele não precisa. Então, recebo dele com o destino certo e desvio a renda. Não, isso aqui eu não vou poder pagar, porque isso aqui eu vou ter que fazer outra coisa. Aí Deus pergunta: roubará o homem a Deus? Vós me roubais e dizeis: em que te roubando? Eu estou roubando nada. E aqui veja, no verso 10, quando diz assim: trazei todos os dízimos, uma outra tradução possível seria: trazei-me o dízimo todo. Porque não é que eles não estavam trazendo o dízimo, é que eles não traziam todo, traziam pela metade. E aqui não está incluso aquela pessoa que se descontrolou, mas vai voltar, e Senhor, me ajude, eu vou lá, converso com a diaconia, eu vou ajeitar isso aqui, eu vou pagar dessa maneira. Não é isso, é o que eu não quer. Não quer, simplesmente ele acha: não, eu não devo isso aqui. Eu não sou necessitado, porque eu trabalho, mas eu não vou fazer isso. Então esse aqui, ele é o ladrão que está roubando a Deus. Aí o Senhor traz uma promessa, porque toda a lei cumprida traz consigo ameaças e promessas. A promessa é: provai-me. Vocês vão ver as janelas dos céus descendo sobre vocês. Me diga que nação mais próspera do que Israel. Um povo escondido lá no Oriente Médio, um país do tamanho de nada, atacado a vida inteira por outras nações. Mas por quanto tempo aquele povo tem sido próspero? A igreja é próspera, irmãos. Você é próspero individualmente. Quando você, em primeiro lugar, trabalha honestamente para cuidar da sua família, ter um pouco de lazer com sua casa, guardar um pouco e ajudar o necessitado. Como é que a gente ajuda o necessitado? Ou diretamente, mas principalmente pelo trabalho diaconal, que sustenta a casa do Senhor, que necessita, que sustenta o obreiro que precisa, que sustenta a obra missionária que precisa, que sustenta aquele que é pobre e que precisa. A W. Tozer diz assim: todas as possessões temporais podem ser transformadas em riquezas eternas quando entregues a Cristo, são imediatamente tocadas pela imortalidade. A melhor forma de usar o teu dinheiro é essa aqui. Porque na hora que o dinheiro que você ganhou, ele é usado na obra do Senhor, entregue a Cristo, imediatamente ele é tocado pela imortalidade. Porque tudo que vai ser gerado ali numa igreja fiel, numa igreja santa, é para a eternidade. É pregação da palavra, administração dos sacramentos, zelo com o necessitado, obra missionária. É a única forma de ter o dinheiro ter um benefício eterno. Todo o resto é furto. Então, como nós vimos, irmãos, o roubo não está tão longe de nós assim. Você pode não ter furtado dinheiro de ninguém, não ter invadido a terra de ninguém, nem desviado o dinheiro de ninguém. Mas se você fez isso com o dinheiro do Senhor, você também agora está dentro do mandamento. E a grande questão é: há esperança para o ladrão? Eu me lembro então da cruz do Calvário.
quando não um, mas 2 ladrões estavam ao lado do Senhor. A questão é qual ladrão você é, porque todos nós, de algum modo, já quebramos esse mandamento. Seja pela negligência, seja pelo roubo deliberado. Ou você é um dos ladrões que disse assim: se tu és Senhor, por que tu não desce dessa cruz e te salva? Blasfemo. Ou você é o outro que diz: Senhor, eu sei que o Senhor não merece estar aqui, eu mereço. Perdoa os meus pecados, Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Eu que sou ladrão. E todos nós somos, em determinado sentido. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Perdoe o meu pecado. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Pedir ao presbítero André para que ele venha orar ao nosso Deus. Senhor, te agradecemos mais uma vez, depois de escutarmos, Senhor, a pregação da Tua Palavra, de uma forma tão clara, Senhor, nos apontando tudo, Senhor, que engloba esse mandamento, não furtarás. Que muitas vezes, Senhor, como foi bem dito, nós utilizamos sempre para aplicar aos outros, mas é um mandamento claro, Senhor, que em primeiro lugar devemos utilizar para olhar para a nossa vida e ver, Senhor, em que temos furtado. Se é nos dízimos e ofertas, se é vendendo o nosso trabalho, mas não trabalhando diligentemente para os nossos patrões. Se é, Senhor, como patrões, atrasando os salários, não por uma necessidade temporária, mas para que faça aquele dinheiro render em algumas outras circunstâncias. São tantos casos, Senhor, que nós muitas vezes não conseguimos perceber na nossa vida que temos furtado. Por isso, Senhor, nos ajuda a olharmos para essa santa lei e lembrarmos que existe esperança também para nós, Senhor. O Teu Filho Jesus Cristo, Ele morreu inclusive por esse pecado, Pai. Que nós também, Senhor, venhamos a buscar a verdadeira justiça, não, Senhor, aceitando a justiça que o mundo vem nos dizendo do que é ou que deve ser aplicado ao roubo, mas trabalhar, Senhor, diligentemente para que a justiça prescrita na Tua Palavra seja um dia cumprida. Nós não podemos, Senhor, nos acomodar e ver leis injustas e não tentar, Senhor, de alguma forma mudá-las. Porque uma nação, Senhor, que tem leis injustas, sofre, Senhor, as consequências dessas leis. As nações, Senhor, que têm buscado viver conforme a Tua lei, elas são beneficiadas com as bênçãos, Senhor, que provém do cumprimento da Tua lei. Nos ajuda, Senhor, a sermos agentes disso no nosso país, no nosso estado, no nosso município, Senhor. Para que Teu nome seja honrado, para que o cumprimento dessas coisas, Senhor, que estão na Tua lei, possam refletir a Tua glória para esse mundo. E para que, conhecendo, Senhor, os pecados, nós possamos buscar cada vez mais a santificação por meio da Tua Palavra e do Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor, a sermos diligentes no nosso trabalho, fazendo o que é bom com as nossas mãos e trazendo, Senhor, os frutos desse penoso trabalho para a nossa casa, para a nossa igreja e para a sociedade de uma forma geral. Nos faz, Senhor, prósperos. Em nome de Jesus. Amém.